Aleluias, graça completa para todo mundo que está aqui nos acompanhando nesta manhã. Hoje nós estaremos continuando a Escola do Fundamento e a gente vai passar uma informação muito importante. Abrindo primeiramente lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 8, que é o versículo tema, pelo menos dessas últimas aulas, a gente tem falado muito que o apóstolo Paulo tem comentado sobre não se escravizar a tradições, a costumes e a filosofias humanas, lá ó. Tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele mostra aqui como que essas tradições humanas, elas têm o poder, né, elas têm a autoridade para poder estar nos escravizando se a gente não tomar cuidado. Porém, a partir do verso 20, Colossenses 2:20, olha o que o apóstolo Paulo ele fala, ó. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencestes a esse sistema de valores? Não obedeçais a regras como estas. 21. Não toqueis, não proveis, não manuseeis. 22. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. 23. Esses regulamentos têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. O que acontece? O apóstolo Paulo, no começo do capítulo 2, ele fala sobre a importância de eu não me tornar escravo. Porém, lá no final ele já fala assim, olha, não fique se preocupando com esses usos e costumes, porque com o tempo, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso com o tempo vai deixar de existir. Porém, é muito importante entender que o apóstolo Paulo também, lá em Hebreus, ele fala que nós precisamos estar nos reunindo como igreja. Então, o que acontece? Quando eu estou me reunindo como igreja, seja dentro de uma congregação, ou seja em outro local, eu preciso fazer a obra que foi chamada para a igreja fazer. E a igreja não foi chamada para fazer coisas que vão desaparecer com o tempo. A igreja hoje, ela foi chamada para manifestar uma obra que vai permanecer para sempre. Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 11, que ele fala assim, olha, se houve um ministério transitório, muito mais glória tem o ministério que é permanente. Então é muito importante você entender que mesmo que essas tradições humanas, que esses costumes humanos não tenham valor algum e vai desaparecer com o tempo, porque são coisas transitórias, eu não posso estar me embaraçando com essas coisas, como está escrito também lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Eu não posso estar me envolvendo com as coisas desse mundo. Por quê? Porque senão eu estarei fazendo obras, que é como o apóstolo Paulo chama também lá em 1 Coríntios 3, verso 14, se eu não me engano, são obras que vão estar sendo desfeitas, vão estar sendo provadas pelo fogo. Então é muito importante entender que uma igreja hoje que está ambientada nesse sistema de filosofias, de tradições, de uma falsa religiosidade, automaticamente ela vai estar fazendo obras que quando o fogo for prová-la, essa mesma obra vai estar sendo apagada. Então é muito importante entender que mesmo que essa obra que seja uma tradição, um costume humano, com o tempo vai estar se desfazendo, não tem valor algum, eu preciso prestar muito atenção, porque eu posso estar gastando o meu tempo aqui com coisas que não vão edificar o reino de Deus. E é muito importante entender que Cristo ele me chamou aqui para ser o dispenseiro, como está lá em 1 Coríntios 4:1, para eu ser o dispenseiro de todo o poder, de toda a soberania dele, que é um poder incorruptível, que é um poder que não tem fim, que é um poder que vai permanecer para sempre. Então as obras que eu fui chamado para fazer vão ser obras que vão marcar para a eternidade. E eu preciso tomar muito cuidado com isso, e eu não consigo fazer essas obras com a minha mente humana. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Tiago, capítulo 3, verso 15, que a sabedoria humana, ela é animal, diabólica, e tem uma outra coisa, e terrena. Ela é uma mentalidade que ela não tem acesso às coisas que vão permanecer para sempre. Então, se é que eu fui chamado como igreja, eu tenho que ter como foco
fazer coisas que vão permanecer para sempre. Se eu ainda sou a igreja que penso como um ser humano normal, que eu ainda penso como um ser humano que tem limitações, eu não estou utilizando aquilo que está lá em 1 Coríntios 2, verso 16. Eu não estou ainda utilizando a mente de Cristo. E é muito importante que eu passe a utilizar a mente de Cristo nesse ministério, porque só a mente dele é a mente criadora, é a mente que sustenta todas as coisas. Então é muito importante eu entender isso, que eu não fui chamado para ser a igreja que vai fazer coisas passageiras, de fazer coisas que pela época tem até alguma, como a gente falou aqui, tem alguma imagem de sabedoria, mas que no final não traz benefício nenhum, como está lá em Colossenses 2, coloca no 23, por favor, é o último versículo de Colossenses 2, então ou penúltimo, na verdade. Então é muito importante entender isso, que é o 23, que eu preciso hoje não estar fazendo coisas que têm aparência de sabedoria, como está falando no começo desse versículo. Eu tenho que estar fazendo coisas que usam a sabedoria que vem lá do alto, que tem a sabedoria eterna, que tem a sabedoria que não vai passar com o tempo. Então é muito importante eu parar de querer ser a igreja de aparência, porque a igreja de aparência, como está lá em Apocalipse 3, verso 1, ela pode até ter a aparência que está viva, mas diante dos olhos de Deus ela está morta. E por que a igreja se torna morta? Porque a igreja passa a fazer obras que não está alinhada no fundamento, e tudo aquilo que não está no fundamento, sendo palha, sendo, como a palavra de Deus fala, madeira e feno, tudo isso é apagado. Tudo isso, quando o fogo bate, não permanece. Então eu tenho que deixar de ser a igreja que tem aparência, para ser a igreja que conhece aquilo que está lá em Romanos 8:2, que são as leis do Espírito. Então nesse novo e nesse vivo caminho existem leis espirituais, porque eu estou no ministério do Espírito, não estou no meu ministério pessoal, onde eu coloco as minhas regras. Eu estou no ministério do Espírito, que ali tem as ordenanças de como é que eu tenho que trabalhar. Eu não vou trabalhar em um ministério que eu gosto, fazendo as coisas que eu gosto. O ministério é dele, eu tenho que agradar a ele. Lá em 2 Timóteo 2,4, a palavra de Deus fala que o soldado precisa estar agradando aquele que o alistou para esta guerra. Então a nossa função é fazer aquilo que aquele que nos alistou quer. Então eu preciso estar pegando o modelo dele e conhecer, Paulo ele fala muito sobre você conhecer a Cristo, Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai saber como trabalhar nesse novo e nesse vivo caminho, que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, verso 20. É muito importante eu conhecer detalhe por detalhe do que é esse novo e esse vivo caminho. E esse novo e esse vivo caminho, você só consegue enxergá-lo através de um olho, que não é isso aqui, ó. Muitas pessoas, por exemplo, eles leem o Novo Testamento, mas por ter aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, um véu espiritual que impede eles de entender esta palavra, eles até leem com os olhos, mas existe um véu espiritual. A igreja ainda não entendeu isso, que o problema não é de você ler, não é de você não estar lendo. Às vezes você está lendo, mas enquanto você não remove esse véu espiritual na lição do Velho Testamento, como está aqui nessa versão, enquanto você ainda tem esse véu espiritual, não vai ter como você ler verdadeiramente esse novo e esse vivo caminho, você não consegue compreendê-lo. Por isso que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas que vêm do Espírito. Então é muito importante, para que eu entenda aquilo que vem de Deus, eu tenho que remover esse véu que não é carnal, esse véu que é espiritual. E aí quando eu removo esse véu espiritual, eu passo a ter um benefício que se chama olhos iluminados, que está lá em Efésios capítulo 1, verso 18. Quando eu passo a ter olhos iluminados, eu passo a entender a vocação que eu fui chamado. Então automaticamente eu vou entender o meu serviço, eu não vou estar me envolvendo com coisas passageiras, eu não vou estar me envolvendo com coisas transitórias, eu não vou querer estar envolvendo a igreja em coisas que não trazem benefício para o reino, e automaticamente eu vou entender todas as riquezas que existem nesse ministério. Porque o que acontece? Muitas pessoas, quando conhecem o novo e o vivo caminho, vê só prejuízo, vê só falta, e às vezes eu não estou falando de falta financeira e nem prejuízo financeiro. Às vezes eu estou falando da falta que você tem do que era antigo.
Porque às vezes a pessoa ela é tão apegada com aquilo que ele viveu lá atrás, de como que era o ministério lá atrás, e aí hoje isso reflete como uma falta. Porque a pessoa pensa que está sentindo falta ainda, que falta algo que tinha lá atrás. Então, quando a pessoa ela tem os olhos iluminados, ela vai ter riqueza. Ela vai viver as riquezas, ela não vai se sentir em falta com nada. Por quê? Porque lá em Colossenses capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo ele cita para a igreja que a igreja vai passar a ter a plenitude da inteligência de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ser inteligente em todas as áreas, então não vai ter áreas que você não vai conseguir resolver, que você não vai conseguir fazer, ou que, ai meu Deus, e agora como que vai funcionar? Você vai ter a inteligência da plenitude de Cristo. O que é a plenitude, gente? É a inteligência completa, é a inteligência que não funciona só em algumas áreas, ou em algumas coisas, ela vai funcionar de forma completa. Então é muito importante eu e você entender a honra que a gente recebeu, porque ninguém toma para si essa honra, quem dá essa honra é o próprio Deus. E lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, ou é 31 se eu não me engano, ele fala, olha, aquele a quem ele chamou, ele também glorificou, e ele também predestinou para estar aqui. Então ele chamou a igreja atual para viver desta glória, mas ela só vai conseguir viver desta glória se ela viver no Espírito. Enquanto ela viver se envolvendo com as coisas deste mundo, ela nunca vai manifestar a grandiosidade que há neste ministério, e principalmente não vai conseguir enxergar nela mesma as características que ela tem. Sabe, o Senhor ele fala lá em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1, que enquanto o herdeiro ele é menor, enquanto o herdeiro é menor, nada difere ele do escravo. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando ali? Que nada vai adiantar você ser dono de tudo, você ter acesso a todas as coisas, mas você ainda viver como um homem carnal, você viver como alguém ainda que pode ter o título que for, mas você não usufrui de nada. Então é muito importante a gente entender isso. Gálatas 4:1, ó. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino ou menor, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então é muito importante eu entender isso, que Cristo lá em Efésios 1:3, ele me abençoou com toda a sorte de bênçãos. E uma dessas sortes de bênçãos é você ter a plenitude da inteligência, é você ter todas as riquezas da glória, é você ter a capacidade de sustentar todas as coisas pela palavra que Ele colocou na tua boca e no teu coração. Então é muito importante você entender isso, mas enquanto eu agir ainda como um ser humano normal, que quer fazer obras de aparência, que é como a gente leu lá em Colossenses 2, no último versículo, se eu não me engano, que era o 23, que ele fala sobre obras de aparência, eu nunca vou manifestar a minha real personalidade, que é a personalidade do meu homem interior, porque aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, é um só espírito com Ele. Então é muito importante a gente entender a vocação que a gente foi chamado. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro isso. Cada um ande da maneira digna da vocação que você foi chamado. Então, aquele que foi chamado para andar nesse novo e nesse vivo caminho, ele precisa estar constantemente fazendo aquilo que está escrito em Romanos 12, verso 1. Transformando a vossa mente. Para quê? Para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí talvez você esteja comentando aí na tua casa, mas quando fala em viver boa, perfeita e agradável, só vem coisa ruim. Principalmente para os apóstolos, não é? Mas o que acontece? Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a capacidade de você viver com aquilo que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, se eu não me engano, deve ser algum versículo do capítulo 4. Que é a paz que excede todo o entendimento, deve ser 4:7, se eu não me engano. Então é muito importante a gente aprender a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tendo acesso a essa paz que excede o nosso entendimento. Então, naturalmente, quando eu estou na vontade de Deus, eu vou ter esse benefício de viver a vontade de Deus e dele guardar, que fala guardar o coração, não é? Isso. Ele vai guardar o teu coração, você vai ficar guardado nele.
A palavra do Senhor fala lá em João, em 1 João, que aquele que está em obediência a Deus, o maligno não poderá tocá-lo. Então é muito importante a gente entender o benefício de obedecer a esta nova aliança. Porque muitas pessoas pensam, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Eu acho que eu não fui chamado para esse ministério. Então você está chamando Deus de mentiroso. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, não foi o Lucas, não foi a Edemildes, não foi ninguém humano que te deu esse benefício. Quem te deu esse benefício, quem te capacitou, 2 Coríntios 3:6, vai falar que quem te capacitou foi o próprio Deus. Ele fala que Ele nos capacitou para ser ministros do Novo Testamento. Então é muito importante você entender isso, que essa capacidade não veio de você. Não é as suas características humanas que te fez ser um ministro. O que te fez ser um ministro foi a honra que Ele te deu. Então eu não tenho que andar só na vocação que Ele me deu. Ele me deu essa vocação. Então o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1, versículo 1 e 2, se eu não me engano, ele fala muito sobre a gente guardar essa fé que é preciosa. Mas muitas pessoas utilizam dessa fé, porque hoje a fé ela é o Espírito. Muitas pessoas utilizam dessa fé, é isso aí. É o versículo 1, obrigado. Muitas pessoas utilizam dessa fé ainda para coisas que são passageiras, para as coisas que são humanas. Eu tenho que utilizar essa fé principalmente no meu ministério. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar com Timóteo, ele fala assim, olha, Timóteo, tenha fé em ti e na doutrina que você recebeu. Então, o que isso implica? Se você não tiver fé em você, primeiramente, você tem que crer que você é capacitado para cumprir essa aliança, beleza? Chegou já nessa posição de crer em você, que você é capaz? Sua próxima função agora é ter fé na doutrina que você recebeu. Então não adianta nada você ser uma pessoa que tem fé às vezes na doutrina, mas você não tem fé em você. Ou você tem fé em você e você não tem fé na doutrina. Eu preciso ter fé nas duas coisas, porque as duas coisas são uma coisa só no espiritual. A doutrina e eu somos um só, né? Aquilo que Cristo falou e aquilo que eu sou é uma coisa só. Então é muito importante a gente ter esses alinhamentos para quê? Para que no mundo espiritual a gente passe a ser respeitado como autoridade de verdade. Porque muitas pessoas podem ser respeitadas carnalmente falando, mas no mundo espiritual, como está lá em Atos 19, os principados e as potestades, elas não se reconhecem. E elas sabem até sobre pessoas que não estão mais na terra. Por exemplo, quando aquele homem lá, os ambulantes foram tentar tirar um espírito do endemoniado lá, um fato curioso é que o Espírito ele cita o nome de Paulo como se o conhecesse e cita o nome de Jesus que também não estava mais na terra. Então os principados e potestades conhecem até quem já não está mais aqui na terra, que no caso Jesus já não estava mais aqui na terra, né? Então é muito importante você entender isso, que um principado e potestade, ele conhece a gente pelo espiritual e vai muito além do que a gente está fazendo na carne. Então às vezes você é uma pessoa que faz grandes obras na carne, né? Como também está lá em Apocalipse 3,17, você é uma pessoa que tem muitas posses, muitas riquezas, mas no espiritual você não é reconhecido. Você é uma pessoa que a gente torça, né? Para que não chegue àquele ponto como está em Apocalipse, que fala assim, olha, você não é nem quente nem frio, você é morno. Você não tem lado no mundo espiritual. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso e parar de fazer essas obras que são passageiras, são obras que não vão permanecer para sempre. E abrindo agora em Gálatas 4, verso 9, vamos dar uma lida lá. 4, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Para aí. Olha que coisa curiosa. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar com esta igreja, ele fala que esta igreja eles receberam... Sabe quando você tem acesso a um filme sem cortes? Ou suponhamos, né? Você lê o livro do filme, que geralmente as pessoas falam que o livro é melhor, por quê? Porque o livro contém informações, isso você sabe, né?
que às vezes no filme não conta. Então quem tem acesso a um livro sabe de detalhes, sabe disso, sabe daquilo. E esta igreja era igual, eles tinham acesso a informações que outras não tiveram. Segundo o próprio apóstolo Paulo, eles tiveram uma ministração como se eles tivessem vivido tudo aquilo que tinha acontecido naquela época. Então, em outras palavras, eles tiveram a pregação perfeita, mas depois eles quiseram voltar aos rudimentos fracos e pobres. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3, se eu não me engano no verso 1, ele vai falar assim: olha, vocês começaram tão bem no Espírito, mas depois vocês quiseram se aperfeiçoar nas obras da carne. Então a igreja, às vezes, ela pode receber a melhor pregação, se ela não permanecer fiel na revelação que Cristo está dando, de nada isso vai adiantar. Então é muito importante eu tomar cuidado com esses detalhes, porque muitas das vezes eu estou sendo só um blefe dentro da igreja. Eu recebo grandes ministrações, mas a prática está em falta. Por isso que é muito importante a gente ouvir o que o Espírito está falando, para a gente não seguir nesses rudimentos fracos. Voltando lá para Gálatas 4, verso 9, ele fala que aquela igreja estava voltando àquelas práticas. E aí, continuando agora no verso 10. Guardais dias, meses e tempos e anos. O que mais acontece com a igreja é a igreja ficar machucada, porque coisas não aconteceram da forma que elas gostariam, sejam em meses, em dias, em tempos ou em anos. Enquanto você se tornar presa a datas, você é escrava ainda do mundo. Então, a igreja de Cristo hoje, ela não pode estar presa porque uma data não funcionou da forma como ela gostaria, ou porque não aconteceu algo que ela desejaria em tal dia, ou porque as coisas não estão funcionando da forma que ela gostaria. Você tem que entender que hoje você tem acesso à eternidade, você faz parte dessa eternidade. Então eu preciso tirar da minha mente tudo aquilo que faz parte do mundo. E muitas das vezes, gente, Cristo ele não permite que certas datas, meses, tempos e anos funcionem na nossa vida como um estímulo para a gente viver a novidade de vida de Cristo. Porque se as coisas continuarem acontecendo da forma que a gente gosta, a gente nunca vai largar, né? Eu digo assim, né, que enquanto tá calor, todo mundo quer praia. Agora vai você querer ir numa praia quando está chovendo, você não vai querer ir. Então presta bastante atenção, se Cristo ele está tirando da tua vida as oportunidades de aproveitar dias, meses, tempos e anos, é muito importante você estar largando estas coisas. E olha o que ele fala no verso 13, ó. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Então, muitas das vezes, Paulo ele não estava tão forte, fisicamente falando aqui, hein? Mas mesmo assim ele pregava o evangelho. Teve uma passagem que ele fala lá em Corinto assim, ó: ai de mim se não pregar este evangelho. Por quê? Porque ele sabia que o evangelho era a vida dele. Ele sabia que a vida verdadeira era Cristo. E se ele não anunciasse Cristo, de nada isso adiantaria. Então é muito importante entender que mesmo com tudo isso que o mundo nos ofereça, e às vezes nem o mundo exterior, tá? É o mundo interior. Que o apóstolo Paulo ele fala lá em Filipenses 3, verso 19, que existe um Deus aqui, ó, que não é o Deus eterno, que é um Deus do estômago, que muitas das vezes é um Deus mundano, que habita, né, infelizmente, ainda dentro de nós. Mesmo quando esse Deus mundano falar dentro de você, você precisa fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Você precisa trabalhar com a palavra, porque a palavra, ela limpa. A palavra, ela tira do nosso interior aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Ela é uma palavra lavadora. Eu esqueci o nome que fala lá em Tito 3. Ele fala que a palavra ela limpa aquilo que está no nosso interior. Então aquilo que está no nosso interior que não faz parte dele, a palavra de Deus é capaz de estar nos transformando. Então, gente, conhecer esse novo e esse vivo caminho é muito importante neste ministério, porque muitas pessoas querem mudanças, muitas pessoas querem mudar outros, mas a maioria não quer conhecer o novo e o vivo caminho. E aí como que vai mudar alguma coisa? Não tem como. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4, que nós recebemos armas poderosíssimas em guerra. E uma dessas armas, gente, é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Se eu não tiver a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não vai ter como eu batalhar. Você já imaginou um soldado, um guerreiro, ou sei lá, né? Imagine aí um grande filme com alguém com uma espada indo lutar numa grande batalha sem uma espada.
Se você não tiver conhecimento dessa palavra, do novo e do vivo caminho, dessa palavra que separa alma e espírito, dessa palavra que é capaz de cumprir aquilo que ela saiu para fazer, não vai ter a eficácia, não vai ter a conclusão da vitória desta palavra. Então é muito importante a gente lançar a palavra de Deus e ter o conhecimento dela, porque é só ela que é capaz. Só ela que é capaz de mudar a mente, mudar o coração. Então é muito importante a gente fazer aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3:7. Que um planta, o outro colhe e tudo mais. Mas o que é que eu estou plantando? Se eu quero ver a mudança do mundo, eu tenho que ver o que eu estou plantando. Porque às vezes eu estou plantando aquilo que o mundo já planta em rodo, né? Já planta em grande escala. Vamos dar um exemplo, vai. A gente está falando aqui partes do fundamento que envolvem costumes e tradições, né? Você é mãe, aí tem o familiarizado Dia das Mães e você vai comemorar o Dia das Mães. O que é que você está plantando nessa data fazendo o Dia das Mães? Você está plantando uma lei eterna? Você está plantando aquilo que vem do alto ou você está plantando um costume humano? Então, muitas das vezes eu tenho que ver o que é que eu estou plantando. Porque não vai adiantar nada, gente, eu estar plantando aquilo que não vem de Cristo e querer colher o que vem de Cristo. Então, em todas as datas, é claro que eu citei aqui uma tradição, que seria um Dia das Mães, mas qualquer outra data, ou qualquer outra coisa que você for fazer, você precisa estar avaliando. O que é que eu estou plantando? São leis eternas? E a palavra de Deus fala que se eu estiver plantando aquilo que não vem dele, o que eu vou colher vai ser choro, lágrimas e ranger de dentes. Lágrimas e choro é a mesma coisa, né? Eu vou estar colhendo coisas que não vão estar me agradando. Então é muito importante você entender que às vezes a tua decepção é só um resultado daquilo que você quis tanto colher. É um resultado daquilo que você esperou do outro. Esses tempos atrás eu estava conversando com a minha tia, e aí ela comentou exatamente isso. Que uma das maiores decepções da vida dela foi ela esperar do outro. E aí, quando ela comentou para mim sobre isso, eu fiquei pensando e na hora o Senhor falou, olha, ela estava plantando um costume humano. Ela estava plantando uma espera que não faz parte do que eu quero. Então, o resultado foi devastador. Então, é a mesma coisa eu e você. Se a gente plantar expectativas humanas sobre a igreja, plantar expectativas humanas sobre seja lá o que for, de família, de amigos, de tudo mais, o resultado vai ser devastador, porque eu tenho que esperar aquilo que a palavra de Deus ela diz. Aquilo que a palavra de Deus ela diz antes de tudo, é amável, antes de tudo, é louvável, antes de tudo, isso aí são características que está lá em Filipenses. Então é respeitável. Então essas são as características que eu tenho que esperar da igreja, segundo a visão de Deus. Então é muito importante a gente estar alinhado nesse fundamento para não ficar embaraçado no meio das situações. E lá em Romanos 14:5, vamos dar uma lida em Romanos 14:5 para a gente conseguir completar esse assunto. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, ou em seu próprio pensamento, em outras versões fala. Aqui, ele está falando sobre 2 estilos de igreja. Mas o mais importante entre esses 2 estilos é você estar seguro no teu próprio pensamento. Não no seu próprio pensamento humano, mas é você estar seguro naquilo que Cristo está revelando para a igreja. Por exemplo, lá em Apocalipse, eram dadas cartas para cada igreja. E aquela carta era endereçada para aquela igreja ficar segura naquele pensamento. Então hoje Cristo ele continua se revelando para as igrejas. Então a gente tem que estar seguro naquilo que Cristo está revelando para nós. Ah, mas a igreja X faz tal coisa, a igreja Y faz tal coisa e funciona para eles. Eu tenho que estar seguro naquilo que Cristo tem revelado para nós. O que é que Cristo tem revelado para nós? Eu não posso me comparar com ninguém. A igreja de Cristo, cada um são membros individuais. Então coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 12:27. Nós somos membros um dos outros. Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar da forma como esta parte do corpo trabalha. Ah, mas a outra parte faz isso, a outra parte faz aquilo. Eu tenho que pegar o modelo que Cristo deu para nós.
Então é muito importante eu parar de querer avaliar o outro. Eu estou dizendo o outro que não teve acesso a essa revelação, o outro que não foi dada essa maravilha da graça. Por exemplo, a gente fala muito sobre o apóstolo Paulo e sobre ele ter sido aquele que, foi o que lançou o fundamento, foi o pioneiro desse movimento da graça, Mas não existia só o apóstolo Paulo como apóstolo, existiam diversos outros. Teve apóstolos daquela época que eu acho que nem ouviram falar sobre o fundamento. E na realidade, se você for dar uma lida lá em Atos 19, vamos abrir em Atos 19 para ver uma curiosidade lá, a partir do verso 1. Olha o que estava acontecendo em Atos 19, quando o Espírito já tinha descido sobre toda a carne. Olha o que pegava naquela igreja ali, ó. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Para aí. Você tem noção para que igreja que Paulo está falando isso? Ou que igreja respondeu que nem sabia da existência do Espírito Santo? Volta no verso 1 para a gente saber que igreja que era. Éfeso. E quando você percebe quem é a igreja de Éfeso, abre para mim, por favor, Efésios 1:4. Efésios 1:4 vai mostrar que igreja que era essa, ó. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, olha só, uma igreja que foi escolhida antes da fundação do mundo, não sabia nem o que era o Espírito Santo. Então presta bastante atenção. Às vezes você recebeu toda essa honra, mas você está tão embaraçado com as coisas desse mundo, que você perde o seu próprio começo da história. Não que aqui tenha sido exatamente o começo da história, mas eles esqueceram exatamente de onde que eles vieram, quem foi que chamou eles. Eles não sabiam da existência do Espírito Santo. Volta lá para mim em Atos 19, verso 2. Então é muito importante entender que tem pessoas que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo, como a igreja de Éfeso, mas não sabem nem da existência do Espírito Santo. Você imagina como que isso é grave? Porque a gente às vezes pensa assim, que quem vem de antes da fundação do mundo já começa 1000 bala, igual o apóstolo Paulo, que não começou tão 1000 bala assim, que ele começou perseguindo os cristãos, Mas a gente pensa que ele já vem com uma capacidade a mais. E muitas das vezes não, às vezes o fulano vem antes da fundação do mundo e ainda está dormindo. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo chega para a igreja de Éfeso também e fala: olha, desperta vocês que estão dormindo. Isso está em Efésios 5. Então é muito importante entender isso, que existem muitas pessoas que vieram com um grande chamado, mas ainda estão dormindo. E quem é que vai despertá-los? Paulo despertou estas pessoas da igreja de Éfeso, que nem sabiam quem era o Espírito. Olha que grave o negócio. Se a igreja que veio antes da fundação do mundo, a igreja que veio abençoada com toda a sorte de bênçãos, a igreja que veio com todo o poder, que é o que fala lá em Efésios 1:22, que eles receberam todo o poder de Deus, nem sabia quem era o Espírito Santo. A história começou boa então para eles, Eu lembrei agora de um ditado popular daqui da igreja: começamos mal. Então olha só como que o negócio estava feio para a igreja de Éfeso, que nem do Espírito sabia. E tinham recebido todo o poder, tinham recebido toda a sorte de bênçãos, e eles eram escolhidos antes da fundação do mundo. E às vezes essa história está se repetindo comigo e com você, se a gente não abrir os nossos olhos espirituais. A gente tem todas essas grandezas, mas a gente vai se passar como alguém que está sendo persuadido, está sendo cego. Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 4, verso 4, eu acho. Ou deve ser verso 2 ou 3. Coloca aí para mim. Vai passando aí para a gente ver. É isso aí. Obrigado. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, muitas das vezes, olha só, a igreja predestinada estava cega. E aí, às vezes, a igreja predestinada hoje está cega também, que às vezes pode estar sendo nós mesmos. Então, se eu não tomar cuidado,
O que seria o Deus desse século? O sistema humano. O sistema humano vai nos cegando, vai nos tirando do caminho. Vamos dar um exemplo. Tem coisa ali, vou me apegar a isso, vou me apegar àquilo. E aí Cristo vai ficando... Eu falo que é assim, né? Quando você vai ver um filme, ou uma série, ou uma novela, seja lá o que você já assistiu na vida, tem o protagonista e tem aqueles que são os coadjuvantes, né? Os que aparecem menos na cena. Às vezes Cristo está sendo um coadjuvante. O protagonista está sendo todo um sistema humano. Aí Cristo fica como coadjuvante, fica lá naquele outro cantinho. É o que menos aparece na história. Então presta bastante atenção, porque quando eu me prendo a estas coisas, principalmente a coisas que têm aparência de sabedoria, eu estou me prendendo a algo que está na realidade me cegando, me impedindo de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, talvez você fale assim, eu não consigo entender esse Evangelho, ou eu não consigo me envolver com ele. Não estou dizendo só de pessoas que estão fora da igreja, tá? Às vezes tem pessoas dentro da igreja que não conseguem se envolver com esse Evangelho. Por quê? Porque às vezes existe uma cegueira que não é carnal. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, assim, que por mais que nós andemos na carne, ele fala que as nossas armas não são carnais. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, muitas das vezes você é alguém frequente na igreja, mas que não consegue se envolver com a igreja. Por quê? Porque você ainda não conseguiu lutar de forma espiritual. E a palavra de Deus fala lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, se eu não me engano, que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue. Às vezes o que está te cegando é aquilo que você nem tem entendimento ainda, nem tem conhecimento ainda. Então olha a importância de você saber lutar com as armas espirituais. Porque às vezes aquilo que você tem que destruir em você é algo que você nem tem conhecimento ainda. Então vamos dar um exemplo. A mente humana é capaz de desfazer aquilo que ela conhece. Vamos dar um exemplo, vai. Você está com gripe. Uma gripe. Você sabe exatamente o remédio que você tem que comprar para essa gripe, né, cessar. Você está com febre, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Isso é o que a mente humana consegue desfazer, é o que ela tem conhecimento. Agora existem batalhas espirituais, existem fortalezas dentro de você, que a tua mente humana não sabe nem o nome. E que a minha mente humana tão pouco também não sabe o nome. Como que a gente vai destruir? A gente tem que destruir utilizando o que está lá em 1 Coríntios 2:16. Eu tenho que destruir sabendo usar a mente de Cristo, porque eu não estou lutando contra a carne e o sangue, eu estou lutando contra coisas que eu não tenho acesso no mundo terreno. Então muitas das vezes você já detectou que tem algo na tua vida que você não consegue destruir, ou que você não tem conhecimento ainda de como destruí-lo. Então eu tenho que buscar em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3, a importância de você buscar as coisas que são lá do alto. Ele fala no versículo 2 de Colossenses 3, para a gente pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, se é que eu tenho uma natureza nova em Cristo, eu tenho que passar a buscar soluções que vêm de cima. Muitas vezes eu sou a igreja que sabe solucionar só o que vem aqui, E aí eu vou passar uma vida enfermo. Eu vou passar uma vida como uma igreja manca, como uma igreja que não sabe se posicionar. Por quê? Porque não sabe resolver os seus próprios problemas interiores. Por quê? Porque sabe resolver só aquilo que é visto, só aquilo que tem laudo, né? Aquilo que tem medicamentos. Então você como igreja de Cristo tem como resolver coisas que outras pessoas nunca resolveram. Ou que pessoas vivem se relacionando com esses sentimentos e não sabem como superá-los. Hoje você tem a capacidade de superar todo e qualquer problema, porque você tem acesso à mente criadora, que é a mente do Espírito. Então é muito importante você trabalhar com a mente do Espírito, porque a mente do Espírito, ela fala lá em 2 Coríntios 1:20, que ele já deixou um sim e um amém para todas as promessas. Então é importante você conhecer pelo menos quais são essas promessas. Porque de nada vai adiantar, igreja, a gente ter um sim e um amém para todas as promessas e eu não conhecer nenhuma. Porque se eu não conheço as promessas de Deus, eu vou entrar naquilo que está em Hebreus 4. Eu vou entrar na história daqueles que receberam uma boa palavra, mas a palavra não foi aproveitada para nada. Por quê? Porque quando Deus dava a palavra, Deus dava o sim e o amém,
eles escolhiam ainda viver em outros fundamentos. E isso é o que tem acontecido atualmente. Cristo ele tem deixado sim ou amém para o melhor desta terra, só que eu prefiro ainda me aprisionar às coisas pequenas, me aprisionar aos rudimentos, como a gente leu na aula de hoje, que são fracos e pobres. A palavra de Deus fala que não é para a gente estar se relacionando com medo. Aí, às vezes a igreja ela prefere viver uma vida inteira com medo. E esquece que é uma promessa de Deus, que aquele que está no amor lança fora o medo. Que aquele que crê nele, gente, isso são as promessas dele. Que aquele que crê nele não vai ser enganado, não vai ser confundido. Então é importante eu me envolver com esta palavra, porque esta palavra não vai me deixar igual ondas do mar. Uma hora de um lado, outra hora do outro, uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Então às vezes o que falta para a igreja é conhecer as promessas. Porque você conhecendo as promessas, automaticamente você vai ter uma paz no teu interior que vai exceder todo e qualquer entendimento humano. Então é importante eu me posicionar como igreja no meio de todas essas coisas humanas. A luz de Cristo vai resplandecer sobre nós. Então a palavra de Deus ela fala em Filipenses que nós somos como uma luz de Cristo. Nós vamos ser um espetáculo aqui neste mundo para que todos vejam a glória de Deus. Mas enquanto eu for a pessoa presa a datas, presa a depender do outro, e às vezes eu não estou falando você depender como corpo, tá, de Cristo. Porque existe uma diferença, você depender do outro como corpo de Cristo, para uma edificação eterna, e você depender do outro segundo a carne. Cristo ele não quer que você dependa do outro segundo a carne. Ele quer que nós dependamos um do outro segundo o corpo de Cristo, para que todos nós cresçamos juntos. Então, enquanto eu depender do outro segundo a carne, as coisas elas nunca vão estar ajustadas no meu interior. Sabe? Vou dar um exemplo bem claro. Lá em Atos, no início dos capítulos, existia um coxo que ficava na porta de um templo ali dependendo do outro para ser curado, dependendo do outro para conseguir um resultado. E na realidade nem cura ele não queria. Se você for ler na realidade, quando ele chega, eu acho que é Atos 3. Quando ele chega na porta do templo, quando ele está ali na porta do templo, a única coisa que ele queria na realidade era dinheiro. Ele queria ajuda humana, ele queria dependência humana. E aí às vezes a nossa história é igual. A gente depende amorosamente de alguém, a gente depende de alguém emocionalmente, a gente depende de uma palavra de alguém. E aí de Cristo isso nada vai se aproveitar. Então às vezes eu estou igual esse coxo aqui da história, pedindo esmola. Porque coisas humanas na visão de Deus são esmolas. Deus não quer que a gente fique dependendo do outro como esmolas. Busque a sabedoria que vem do alto. Cristo ele é capaz de solucionar todas as coisas para a glória dele. E hoje você faz parte da glória dele. Então é muito importante você entender que assim, olha, se até aquele que não conhece ainda se alimenta da glória de Deus, você também é capaz de se alimentar da glória dele. Ainda mais você em obediência a ele. Você é alguém que está tendo um papel fundamental na construção da edificação do corpo de Cristo. Então presta bastante atenção. Você não é uma pessoa em vão aqui. Você não é uma pessoa que não tem utilidade. Você é uma pessoa que está tendo um papel fundamental no corpo de Cristo. Você acha que você vai ser deixado em vão? Você acha que você não está sendo guardado? Você acha que você não está sendo observado? Você acha que Deus já não está te dando todas as armas necessárias para você vencer? A palavra de Deus ela fala que juntamente com a tribulação, Ele já te dá todo o escape necessário para você sair como mais que vencedor. Então olha, não tem vindo tribulação até você que Cristo já não tenha te dado todas as ferramentas, aleluias, necessárias para você vencer. Então é muito importante você entender, olha, está vindo situações complicadas, Cristo ele veio na frente e já me deu todas as armas que eu preciso. Antes da situação vir, Cristo já estava na frente da situação. Não é Cristo vem se relacionando comigo junto com a situação. Às vezes, teve uma época do Covid
que a gente conversou muito sobre isso. A gente falou assim, que parece que Cristo foi pego de surpresa junto com a igreja. Né? Cristo descobriu a doença junto com a igreja. Então é muito importante entender que antes da doença chegar, antes das situações complicadas chegar, antes, né, dos episódios inéditos virem, Cristo ele já está muito à frente desses episódios. Cristo já está muito à frente dessas situações complicadas. E como Ele está muito à frente, Ele já vai nos ensinando todas as coisas. Pode falar, bispo. A graça e a paz. A nossa oração também deve estar muito à frente. Amém. Antes dos problemas chegarem, a gente precisa ter reserva de oração para já ir combatendo, para não ter que passar por certos episódios, né? Principalmente passar e ficar. Às vezes nem passa, fica. E o que acontece? O que seria uma reserva de oração? Seria eu passar a orar sem direcionar o Espírito. Sem eu fazer uma oração que fica direcionando para problema A, problema B, problema C. Eu vou orar e eu vou orar com a mente do Espírito, entendendo que hoje eu vou fazer o que está lá em Efésios 1:23. Eu já vou estar enchendo todas as coisas em todos os lugares, para eu ter essa reserva quando eu chegar naquele momento específico da minha vida. Então orar no Espírito não é eu ficar orando por problema A, problema B, problema C, é eu estar orando para eu encher todas as coisas, eu ter isso na minha mente. Porque de nada adianta eu estar orando no Espírito em línguas, é 1 Coríntios 14, verso 14, se eu não me engano. De nada vai adiantar eu estar orando em línguas, mas a minha mente está infrutífera. Então eu preciso ter na minha mente que eu estou orando por todas as coisas. Para quando chegar o porvir, a minha oração que eu fiz lá atrás, ela cobrir isso. Vamos dar uma lida aqui em 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O meu entendimento humano ele não pode ficar sem fruto. O meu entendimento humano ele tem que ser trabalhado pela palavra de Deus. Para quê? Para que depois que eu tenha terminado a oração do Espírito, que ora muito bem, eu não ficar fazendo obras da carne. Eu não ficar voltando para a lama. Eu não voltar a ficar fazendo coisas que não fazem parte de Deus. E desmanchar o que eu estava fazendo muito bem no Espírito. E aí ele completa no 15 o seguinte, ó. Verso 15. O que eu farei então? Aí ele fala para a gente fazer o que eu acabei de falar aqui, ó. Eu orarei com o Espírito, mas eu também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, vai muito além da sua oração em línguas. Vai muito além das músicas que você canta, que podem estar atreladas a uma letra que é uma bela de uma doxologia. Eu preciso ter entendimento da doxologia que eu estou cantando. Por exemplo, quando a gente canta que Ele é o Senhor, ou que Ele é o Rei, ou que Ele é o soberano, eu estou falando que Ele está acima de todas as coisas. Ele tem a palavra master, Ele tem a palavra de controle, Ele tem a palavra que decreta tudo o que vai acontecer, independente das outras palavras. Eu tenho que ter entendimento pleno disso quando eu estou cantando. E quando eu tenho entendimento pleno disso que eu estou cantando, vai muito além de palavras que estão saindo da minha boca, por mais que sejam palavras do Espírito e palavras como uma plena doxologia. Eu tenho a plena certeza que, assim como a oração também, eu estou orando de forma perfeita, mas a minha mente está sendo trabalhada para que em cada ato que eu tiver aqui, seja comemos ou bebemos, vai ser para a glória de Deus. Pode falar, bispo. O meu entendimento precisa estar em Cristo, no Cristo que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. Essa doutrina é que eu tenho que estar firmada. Um Deus que tudo pode, tudo tem o controle. Eu não posso estar ansiosa, senão eu não descanso. Não posso estar gritando com os meus problemas. Eu tenho que aprender a descansar, como diz lá em Hebreus 4. A gente descansa só quando a gente tem esse conhecimento e coloca o nosso entendimento nesse conhecimento, num Deus que tudo resolve. Aí dá para descansar. Então essa capacidade ela foi dada a nós, mas só vai viver dela aquele que se permitir viver no Espírito. E viver no Espírito é você diariamente estar tirando essas fortalezas de dentro de você. E você vai passar a viver coisas novas, e você vai passar a entender o que está lá em 2 Coríntios 6, verso 2,
que todos os dias são de Cristo. Não existe mais um dia que não é, um momento que não seja, todos os dias vão ser dele. E são dele, né? 2 Coríntios 6:2. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da gente estar vivendo aquilo que Cristo escolheu para a nossa vida. Tem muitas pessoas que falam, não, ainda não é tempo de eu fazer meu ministério. Ainda não é tempo de eu caminhar. Ainda não é tempo. Hoje é o dia aceitável. Por que hoje é o dia aceitável? Porque você recebeu as armas. Você já recebeu a doutrina. Você já recebeu tudo o que você precisa para caminhar. Às vezes o que tem impedido nós de caminharmos, né, de andarmos em direção a esse alvo, é todas essas pedras que a gente tem colocado no nosso caminho. Então escolha você removê-las e andar para o alvo, para essa carreira que foi proposta. Então a carreira que foi proposta, ela vai ser manifestada através de mim e através de você. Então a aula de hoje foi sobre isso, porque muitas pessoas falam assim, né, como a gente leu lá em Colossenses 2:23 Colossenses 2:20 ao 23. Eu posso fazer ainda esses costumes humanos, porque com o tempo eles vão passar, e de fato vão mesmo. Mas eu como igreja fui chamado para fazer o que vai passar, eu fui chamado para fazer o que vai permanecer para sempre. E se eu tenho ainda me apegado ao que vai passar, eu tenho servido a rudimentos fracos e pobres. E que com o tempo, isso daí só vai me tornar alguém mais infeliz aqui na terra. Então, essa foi a Escola de Oficiais de hoje. Lembrando que hoje à noite nós temos culto na Jacuí às 18 horas, às 19 na Jacuí. Lembrando também que você pode estar acompanhando a gente virtualmente. E não se esqueça, anote cada versículo que é falado nessas aulas. Por quê? Porque são versículos dados para o Espírito para praticar durante a semana e durante toda a eternidade. Amém? Que todos fiquem na graça completa do Senhor Yeshua.